tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja super bem. Hoje eu trago para você uma reflexão que possivelmente você já conhece, principalmente no sentido comportamental, quando ele é aplicado na vida. Talvez não com esse nome que eu vou te dizer, mas o comportamento em si é muito conhecido, porque ele é super frequente. Esse tema que eu trago é o efeito espelho. Fernanda, que é isso? Que é isso de efeito espelho? É o meu reflexo, né? No espelho? Sim, exatamente. É uma metáfora usada de uma coisa que acontece, né? A gente se coloca na frente do espelho e se vê exatamente o que está aí. A gente pode ter uma interpretação melhor, pior da nossa imagem, mas é o que há para hoje, né? Como a gente costuma falar, é o que tem para hoje e acabou, né? E como isso funciona na vida, né? Na parte positiva é que a gente vai sempre atrás de pessoas que se parecem com a gente, né? As nossas amizades mais ou menos são iguais, né? Pessoas, né, que passam por nossa vida e quando não é igual, né, que existe o choque, não está conectado com o que é importante para mim ou mais ou menos como eu opino, eu excluo essa pessoa, né? Eu busco outras pessoas que estão mais afins a mim. Isso é uma coisa super normal, a gente tem que normalizar e não é uma questão de quero excluir determinada pessoa, não é isso, tá? Mas a gente tem essa tendência e ponto. Esse é o nosso aspecto social, de reunião social e de pertencer a um grupo similar a gente, né? Então, o que a gente vê nas pessoas é o que é similar aos nossos valores e como somos, ok? Agora bem, na parte contrária, quando existe o conflito com as pessoas, que a gente tenta excluir porque não é igual, também aplica-se a mesma regra, o efeito espelho. O efeito espelho, claro, a gente fala, não, é injusto, olha o que essa pessoa está fazendo comigo, olha o que está acontecendo, essa pessoa me faz sentir mal e etc. Mas, na realidade, o que a gente está vendo na outra pessoa é o nosso reflexo. É como somos por dentro. O que está na nossa história, que está mal resolvido, mal superado, que se repete. Como eu sempre digo, na nossa vida, tudo que não está bem resolvido, acontece um efeito bumerangue. Vai e volta. Vão mudar os personagens dessa história, o cenário, as circunstâncias, mas vai repetir. E essa mesma dor ela vai voltar até você superar esse aprendizado. É um fato. Então, o fato de se repetir essas dores é colocar o espelho na frente, né? A gente realmente não vê a atitude da pessoa. O que a gente vê é a conexão dessa dor internamente. Para você entender melhor, eu vou te contar uma história. A história de uma experiência minha, tá? Faz um tempo que eu trabalhava numa consultoria de RH e eu prestava serviço a clientes no começo, né? No começo e até no meio também da história profissional que eu tenho com essa empresa. E eu ia na casa do cliente e fazia alguns serviços, né? Prestava o serviço dentro da área de RH e, claro, eu tinha um relacionamento com as pessoas ali de dentro, né? Eu tinha duas chefes, uma que era direta e a chefe da minha chefe, né? Isso acontece muitas vezes em consultoria. E eu depois tinha o chefe do cliente, né? Que era o principal, digamos que era o manda-chuva ali daquele contrato, daquela prestação de serviço. Então, o que acontecia? Esse chefe, naquela época do cliente, ele pensava que eu era uma pessoa a mais da equipe dele. Então, ele pedia coisas que estavam relacionadas, coisas que não estavam relacionadas, enfim, que misturava. Até aí, não era o problema, eu não me sentia, digamos, que sequestrada, né, por um cliente nesse sentido. E sim, a atitude dele, né? Não era o fazer um favor em outras áreas que não era do meu escopo, né, de trabalho, que eu não tinha nenhum problema, eu sempre fui muito multiuso nesse sentido, né? Mas e sim a atitude, o como falava, quando não dava certo, como ele agredia, né? Entre aspas, né?
essa situação, né? Como eu me sentia agredida, porque eu tenho certeza que desde o ponto de vista dele não era uma agressão. Ele aprendeu daquela maneira e ele se sentia bem fazendo aquilo e acabou, né? A pessoa somente reflete aquilo que está dentro. Então, para ele não existia nenhum problema. O problema era meu, de como eu recebia aquela informação, né? E aquelas atitudes e comportamentos que eu não estava de acordo. Mas qual que era o efeito espelho aí, né? Depois, com os anos, eu fui entender, porque naquela época eu estava perdido, eu estava na minha inconsciência, eu estava dormindo, né? Na parte da consciência, eu fui pouco a pouco acordando. Então, o efeito espelho aconteceu que eu tinha muita raiva daquela situação, mas eu não conseguia parar. Eu falava, não, mas é o meu trabalho, é o meu cliente, eu tenho que falar que sim, e não sei o que, não sei o que lá. Mas qual que era a minha atitude que eu tinha raiva? Porque a minha raiva não era dele, né? Que parecia, era claro que era do comportamento daquele chefe. Não, a minha raiva era porque eu não sabia colocar limite, eu não sabia me defender. Em uma situação simples, profissional, de uma pessoa que não tem um poder emocional sobre mim, não é um familiar, não é um amigo, entende? Então, isso me provocava muita raiva. Eu falei, mas eu não sou capaz de parar isso? E é isso que fazia descer as lágrimas do meu rosto. Isso que me provocava uma recusa, né, frontal. Quando eu chegava na porta do cliente, eu já me sentia mal. Porque, claro, aquilo fazia eu lembrar essa debilidade que eu não conseguia parar. Não conseguia parar esse trem. E eu continuava, até que um dia eu consegui sair fora e consegui trocar de cliente. Mas o tema aí não era somente trocar. Claro, a gente está incomodado, os incomodados que se mudem, né? Esse seria, digamos que, o dito popular. Mas o tema aí é que se eu quisesse solucionar essa parte minha que estava fraco dentro de mim, ou que eu não sabia gerir isso bem internamente, essa pessoa estava me dando a grande oportunidade para solucionar esse problema. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, né? No começo, pensar que a pessoa que é a pedra do nosso sapato, né? A situação que é o que está tirando a gente da paz, do equilíbrio, pensar que isso tudo é o nosso mestre, é a nossa grande oportunidade para melhorar. Claro, eu não falo aqui para você agora, a partir de agora, pedir, obrigada, graças a Deus você está aqui, obrigada por me maltratar. Não, não é isso, né? O efeito espelho, ele pode ser mal interpretado. Ele pode ser interpretado como, não, o problema sempre é meu, tem sempre em cima do meu telhado, eu não mereço, eu não sou digna para receber isso, para fazer aquilo. Não é isso. O efeito espelho é você enxergar aquilo que você não é capaz de enxergar sozinho. Os nossos relacionamentos, os conflitos, os desafios que existem na vida é o grande presente para que você possa superar essa dificuldade e poder seguir em frente. E ponto. Não tem outra interpretação, né? Que te dê poder. Porque você pode interpretar desde, não, o problema é meu, pega o chicote, entendeu? O problema é meu, eu não sirvo para isso, eu nunca vou conseguir, blá, 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 blá. Mas não se trata disso, se trata de ver nas situações que são difíceis, bem difíceis, de ver qual é a parte que conecta contigo. O que está aí que representa uma parte da sua história mal resolvida? Qual é a limitação que você deixou para lá no passado, não quis resolver, colocou debaixo do tapete, que agora a vida outra vez volta com isso, com outras pessoas, em outro local, e te dá a oportunidade de falar agora, vamos ver se agora você vai, né? É muito comum isso. E qual que é o comportamento normal nosso? Não, o problema não é meu, o problema é do outro. É o outro que é assim, assado, cozido. E a gente aponta o dedo, mas a gente esquece no apontar, que é como a gente fala, né? É um apontando para frente, ou dois, e três apontando para a gente.
Então, realmente, de quem é o problema? Era daquele chefe que se comportava errado comigo, né? Com uma comunicação rígida, inflexível, dura, com palavras muito duras e até em certos momentos eu acho que mal educadas, né? O problema era dele de se comportar assim ou era meu? Porque eu tenho certeza que ele dormia muito bem depois daquelas situações. Ele não sentia que era um problema dele. Isso é um problema à parte, isso é um problema dele, do terreno dele. Agora, o que está no meu terreno é saber o que está conectando, por que essa pessoa está provocando tudo isso em mim, essa raiva, essa tristeza, esse rancor, o porquê. Porque ainda mais quando essa pessoa é isso, não é um familiar, não é um amigo, porque quando acontecem em situações familiares de pessoas que têm um poder emocional sobre a gente, é mais difícil distanciar e tentar ver, né, onde está cada parte. E ainda assim é possível. Você consegue destrinchar isso, abrir e olhar, não, isso é meu, isso é da outra pessoa. O impacto é porque essa pessoa tem um aspecto emocional, eu dei para ela, né, essa autorização emocional sobre mim. O que ela fala importa, isso não é o problema. O problema está, o que está acontecendo de conflito, qual que é a minha parte? E muitas vezes, né, como mínimo 50% é seu, né, das situações. Mas existem situações que 100% é seu. E isso não outra vez, não é um motivo para você se chicotear, não é isso. A proposta aqui do efeito espelho é você ver qual é a sua parte de responsabilidade dessa situação, qual é a situação que está te fazendo lembrar uma situação do passado, uma limitação do passado, ou de algo que aconteceu na sua história que não foi bem digerido, que não está bem resolvido. E superar as situações vai permitir que isso já se resolva e não volte, porque mesmo que voltar não vai ter o mesmo peso. Então a vida é de constantes obstáculos, mas nesse sentido, não para te parar, né? Uma perspectiva nova que eu tô te dando aqui. Não é para parar nos obstáculos e falar, oh céus, oh mares, eu não sirvo para isso, isso daqui não é para mim. Não. E sim, como eu posso pular, saltar, né, essa barreira e continuar a minha vida? Eu vou parar aí? Acabou? Eu não sirvo realmente para nada? Né? A gente pode ter um dia ruim, né, e falar isso pra gente e acabou. Mas continuar nessa, isso vai levar você a uma depressão programada ou uma ansiedade programada, dependendo da situação, tá? Mas o fato aqui é qual é o efeito espelho, porque a gente coloca o espelho na frente da cara da outra pessoa, a gente coloca na frente das situações. Então, o que está refletindo nesse espelho? Que na realidade eu estou vendo a mim mesma, as minhas debilidades, o meu calcanhar de Aquiles. Aonde que dói? Qual é essa dor que está repetindo? E a primeira parte é aceitar. E como dói aceitar? Isso é normal. Para mim, todos os problemas, eu já falei isso anteriormente, para mim todos os problemas, eles começam a ser bem resolvidos quando a gente dá esse passo de aceitar que está acontecendo isso com a gente. Que a gente caiu no buraco, que a gente errou, que poderia ter sido melhor, mas a gente deu esse passo. Então, aceitar que erramos, aceitar que aconteceu algo que eu coloquei expectativa em vez de perspectiva, que eu fui na frente dos cavalos, atropelei tudo. Aceitar que existe parte da gente em tudo e em todos é uma grande liberação. Isso vai liberar muitas emoções que estão aí contidas dentro de você. E você já sabe, você pode pesquisar na internet, estudos científicos, que emoções contidas e reprimidas internamente são veículos de grandes doenças, né? Não, muitas vezes não é a causa de doenças, mas desencadeia e vai abrindo portas. Então, isso quando você aceita que você está colocando o efeito espelho, né? Que você está
que você está aplicando, né, o efeito espelho em pessoas, em situações, isso já libera. Já abre assim, o que era um caminho estreito, bum, abre, né? E te dá novos caminhos para resolver isso. Isso é super poderoso porque está debaixo do nosso telhado. Depende 100% da gente resolver uma situação que não está bem resolvida para a gente. Porque não deixa de ser uma interpretação do que está ocorrendo, né? Do que está acontecendo. Então, como um livro que eu li já faz um tempo, que falava das 5 feridas que a gente traz, né, desde a infância, mas não tem por que ser um acontecimento realmente como a gente interpretou. Muitas vezes a nossa lembrança é fabricada pela própria interpretação, e isso não é uma doença, isso não é um problema da nossa mente, né? Existe o aspecto normal da nossa mente que a gente fabrica essas lembranças que não ocorreram de verdade. E é normal porque a interpretação que a gente faz do que a gente percebe é muito poderosa e depende do nosso estado emocional, depende de como a gente estava, se a gente acordou bem, se a gente não acordou bem. E na realidade, às vezes, a realidade é tão diferente do que a gente interpreta que 2 pessoas vivendo a mesma situação podem ter interpretações totalmente diferentes. E quando elas lembram dessa situação, as duas, as lembranças são ainda mais diferentes. Você fala, o que está acontecendo aqui? Estamos ficando louco, né? Mas não é isso, é que a gente tem essa tendência de fabricar memórias falsas. Existe muitos estudos científicos que comprovaram isso. A gente fabrica, mas a gente fabrica não porque a gente deseja imaginar, né, uma lembrança, não é isso, é porque existe uma construção da própria lembrança que passa por muitos filtros. E um deles, né, acho que 2 deles, é a interpretação daquilo que você está vivendo e o seu estado emocional, que estão ali super unidos. Então, quando a gente vive alguma coisa, é interpretação. Então, nesse livro, por exemplo, ele falava que tem uma das feridas que é o abandono. E o abandono, uma criança, né, que a gente deixa a criança com o avô, né, o avô, o tio, ou na própria creche, e a criança, quando é deixada lá, ela olha para você, né, isso corta o coração de qualquer pai, qualquer mãe, né, que já passou por essa situação, e eu entendo perfeitamente, que pode entender como abandono. Essa criança pode interpretar essa situação, mesmo você falando para ela, eu já volto, daqui 1 hora, daqui 2, daqui 10 minutos eu volto. Mas a criança pode interpretar como abandono. Isso é um problema? Não, não é um problema. É uma interpretação muito pontual, muito específica, que isso pode ser que durante a história da pessoa repitam situações de abandono, de interpretação de abandono, e ela vai puxando desde trás isso até ela resolver isso. E ponto. Não tem como a gente evitar como pais, já lanço aqui para não ficar os pais bitolados. Não tem como a gente evitar situações assim que a criança pode interpretar como algo de uma ferida, né? Como a do abandono, por exemplo. Não tem como evitar a interpretação, né? O que a gente tem que ser consciente quando somos adultos é o efeito espelho, porque a gente traz constantemente a nossa história na frente da cara das pessoas, na frente das situações. Então, o que faz, por exemplo, essa pedra no sapato que você pode ter aí de uma pessoa que está te enchendo o saco, que fica te tirando um pouco do seu bem-estar, que te provoca emoções que você fala, eu tô tendo pensamentos loucos, né? Então, o que essa pessoa está fazendo você lembrar? O que essa pessoa está fazendo você reviver na sua história? Onde conecta? Porque conecta. Se uma pessoa que você não conhece de nada, que não tem nenhum relacionamento com essa pessoa, te xinga na rua, por exemplo, você não vai dar a mesma importância, exceto se isso conecta. Se isso conecta um insulto, por exemplo, conecta, mesmo que a pessoa você não viu essa pessoa nunca na sua vida e repete ou fala de um jeito específico e conecta, essa raiva que vem não é do insulto em si, e sim da situação que você interpretou no seu passado
que aconteceu na sua história. Ponto. Então é muito poderoso a gente ter consciência do efeito espelho, porque o que vai acontecer? Quando o efeito espelho, você consegue incorporar isso na sua rotina, você consegue observar isso, você aceita. Depois você identifica e cura. E pronto, e as coisas vão se abrindo. E já essas emoções de conflito com outras pessoas vão se dissolvendo. Essas histórias mal resolvidas, broncas que a gente teve, ou situações que falaram, né, para você, ou você interpretou como não é para mim, eu não sirvo para isso, né? Normalmente acontece com os estudos, né? Um estudo de uma língua estrangeira, não, eu só tenho experiências ruins, por isso eu não sirvo para isso. Quando você interpreta essas lembranças e vê realmente aonde está o fio que está ligando essas situações do passado e resolve. Pronto, não tem nada a ver com o idioma que não é bem falado ou aquela pessoa que é a pedra no seu sapato. É o que você tem que resolver isso do passado, aceitar. Aceitar é se liberar de emoções que não tem que estar mais no momento presente. A gente tem esse poder de resgatar da mente e viver outra vez uma situação do passado no presente. Então o efeito espelho libera. Então faça isso. Lembra, tenta lembrar a última situação de conflito e tenta identificar qual é a sua parte, aonde conectou esse conflito, né? Às vezes até os nossos filhos, né? Pessoas que têm um poder emocional tão grande sobre a gente que a gente não entende por quê, parece que está provocando a gente, né? Fala, esse aqui está me provocando, que está querendo briga e não sei o quê. Mas na realidade não é isso. Pode até ser da parte da outra pessoa, hein? Eu não quero isentar a outra parte, mas cada um com seu problema, cada macaco no seu galho. E a gente tem que resolver o que está dentro da gente, o que depende 100%. Né? Então a gente não pode estar tentando resolver o problema dos outros. E a gente também não pode ficar aqui apontando o dedo como se a gente não tivesse nenhum problema. E na realidade, que nem eu falei, os problemas estão dentro. Não tem nada a ver com o de fora, né? A pessoa que pisou no seu pé, a pessoa que te xingou, aquele que não te deu essa oportunidade, aquele que não te ama, aquele que disse uma coisa que te machucou muito. Não tem nada a ver o que aconteceu, a sua interpretação do que aconteceu, e sim o que faz você lembrar do seu próprio passado, do seu problema, que é o efeito bumerangue, vai e volta e você não supera esse obstáculo. A importância de você superar para dissolver isso, porque o seu mundo interno é o que vai refletir fora. Então, como eu sempre falo, porque tá no trânsito, né? Uma vez me deram esse exemplo maravilhoso. Você olha no trânsito e tem uma pessoa que está cantando, né? Outra pessoa que está enfurecida, xingando todo, o outro que está, sei lá, no mundo da lua, enfim. Mas cada pessoa está vivendo de uma maneira diferente cada situação. E aí você fala, mas quem tem a percepção aqui da realidade? Quem realmente está vivendo aqui o trânsito que é real? Que dá para ver que é real? Então, no final, cada um tem uma interpretação diferente da realidade. Isso faz conectar com o estado emocional dela, mais imediato, e depois faz lembrar a história. Faz o efeito espelho no trânsito também. Então, porque na realidade, eu lembro disso, quando eu apliquei isso, eu fui no trânsito, estava parada no trânsito, no meu carro, e eu vi que tinha gente cantando, né? Cada um no seu mundo ali. E eu tava aceleradíssima, que eu tinha que chegar e tal. Mas o que eu tinha raiva mesmo? Era do trânsito ou era porque eu não acordei cedo? Não, eu falhei nesse compromisso comigo mesma de sair antes, de ir mais tranquila, de estar atrasada, né? Então, é muito legal, porque você se dá conta de que, na verdade, a sua raiva é com você mesmo, de que você não cumpriu isso, de que aquela crença de não, eu tenho que estar pontual, né? É importante para mim a pontualidade e eu não estou cumprindo, e eu não estou levando isso corretamente para mim, né? Então é isso que eu tinha raiva. Você acha que a raiva é porque eu cheguei no ponto e o ônibus foi embora? Não. A minha raiva é porque eu não soube programar corretamente. Ou o dia começou torcido, eu dormi mais, porque na noite anterior eu não dormi mais cedo. Entendeu? Então é esse o efeito espelho. A gente coloca a culpa no motorista do ônibus que saiu correndo,
ou no trânsito, ou no chefe mesmo, quando você chega e ele te trata mal, fala, tá vendo? Não sei o quê. Não, na realidade é porque você já tá torcido desde ontem, né? Que você tá de mau humor desde ontem, que tudo tá indo ladeira abaixo desde o passado. Então, o efeito espelho é constante. E quando você tem essa consciência, você já começa a ver também em outras situações e outras pessoas. E consegue ajudar desde esse ponto de vista, né? De vamos assumir a nossa responsabilidade disso e ponto, acabou. Não é chicotear as nossas costas, e sim ver aonde conecta e resolver os nossos problemas, limpar o nosso lixo interno, para que a gente possa ver um mundo externo um pouco melhor e poder oferecer ao mundo e às pessoas que estão na nossa volta algo melhor que o nosso próprio lixo, tá bom? Então, é essa a minha reflexão do dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você possa ter refletido sobre coisas que estavam aí dormindo. Então é isso, te vejo na próxima reflexão. Tchau!